você for fazer uma aposta esportiva, seu lugar é a Bet Nacional, a bet mais confiável dos brasileiros. Aponte seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela. Hoje a gente tava na live de manhã e a gente tava comentando sobre... O Felipe ficou sem luz na casa dele ontem, falando sobre a privatização de energia aqui em São Paulo, essa empresa absolutamente ineficiente que é a Enel e tudo mais, e que teve um lucro monstruoso nesse ano, um lucro de dezenas de milhões de reais e tudo mais, enquanto fornece um serviço de péssima qualidade para as pessoas. Baseado nisso, assim, muita gente, eu já vi pessoas de direita, se dizem liberais, defendendo que o SUS, atacam o SUS, defendendo o fim do SUS, que a grande salvação para o país é ter uma saúde de qualidade e barata para todos e tudo mais. Porém, a gente sabe muito bem que a regra, a lógica do lucro é as empresas nascem onde elas têm a possibilidade de lucrar. Quem vai para o interior do Piauí se não é o SUS? Como o senhor responde quando o senhor vê esse tipo de narrativa? Você faz perguntas difíceis e necessárias, não há dúvida nenhuma. Mas veja bem, teve um tempo que eu lutei contra a sociedade capitalista. Lutei sem pegar em armas, eu não acreditava na linha armada. Certo. Hoje eu não acho que isso seja mais possível. Nós vivemos num mundo onde predomina o capitalismo. Mesmo a China, que é um imenso país que ainda se diz socialista, é um país que é um socialismo capitalista. Sem dúvida. O próprio Deng Xiaoping, há alguns anos atrás, falava: não me interessa a cor dos gatos, me interessa que caçem ratos. Pode ser vermelho, pode ser azul, pode ser preto, tem que caçar rato. Eu hoje comungo com essa ideia. Eu acho que a Enel, a nova Sabesp, a nova Eletrobras, não são o problema. O problema somos nós, que somos os donos dessas empresas. É o nosso dinheiro que financiou o aparecimento dessas empresas. É o nosso dinheiro que paga o resultado dessas empresas. É o nosso dinheiro que é responsável pela oferta de bens fundamentais para produzir bem-estar social. Energia, água, seguridade social, emprego, assistência à saúde, educação. Somos nós que pagamos. Só que nós estamos terceirizando a realização dessas atividades. Eu não sou contra a terceirização. Eu sou contra a incompetência do Estado em regular essas atividades. Uhum. Vários países já fizeram essa experiência de privatizar e retornar da privatização. Uhum. E voltar a privatizar. Veja o caso da França com o transporte coletivo. Eles privatizaram o transporte coletivo e o Macron agora desprivatizou o transporte coletivo. Por quê? Porque o Estado francês foi incompetente de fazer a regulação da atividade de entrega de transporte para as pessoas. Você não é do tempo, vocês não são do tempo da CMTC. Do tempo em que a Companhia Municipal de Transporte Coletivo era dona de um monte de ônibus na cidade. Era um desastre. Por que era um desastre? É muito difícil para o Estado ser um gestor eficiente. Gestão, administração, o nome que vocês queiram dar para essa atividade de produzir coisas, certo, ela depende de dois negócios. Ela depende de você comprar coisas, ideias, materiais, equipamentos e contratar pessoas. Porém, no Estado, no mundo inteiro, não é só um problema brasileiro, no Estado, no mundo inteiro, só dá para gastar dinheiro com transparência e isonomia. O que é transparência? Todo mundo tem que saber que você está comprando ou contratando. E todo mundo tem direito a querer vender ou ser contratado.
e pode, inclusive, agir juridicamente contra quem está comprando ou contratando, se o que ele estivesse fazendo não for do jeito que ele gostaria que fosse. Esse é o primeiro ponto. Tem que ter transparência. Segundo, tem que ter isonomia. Todos têm direito a fazer parte para serem contratados ou venderem coisas. Qual é o problema da transparência e da isonomia? Tempo. Mas tempo é um fator crítico, não para o capitalismo, para todos nós. Eu quero as coisas na hora que eu preciso consumir as coisas. Se eu não tiver as coisas na hora que eu preciso consumir, não preciso ter. E tempo custa dinheiro também. Então, quando a gente fala em entregar coisas para a sociedade, nós queremos entregar coisas para a sociedade para que a sociedade tenha bem-estar social. O que é bem-estar social? A sociedade decide. Nós decidimos em 88 que assistência à saúde é direito do brasileiro. Tem que estar nas entregas do Estado. Neste momento nós estamos discutindo se vai ter tarifa zero para transporte coletivo ou não. Deveria ter. Eu, por exemplo, que sou septuagenário, ando de graça, né? Até quando você me ofereceu condução para vir para cá, eu falei, não, deixa que eu pego o metrô, porque eu não pago. Não pago mais, Meu pai tá feliz também que entrou nessa, me mostrou o cartãozinho dele. Agora, filhão... Eu nem cartãozinho fiz. Eu entro e mostro a carteira de identidade. Já era. Fico feliz quando o cara quer ver a carteira e olha lá dentro, porque ele me acha um jovem. Pois bem, se a gente decidir fazer o passe zero, nós vamos pagar o passe zero. Vai ter que ter mais imposto. Uhum. É a contrapartida. Não tem saída. Então, nós temos que discutir como é que vai fazer esse negócio. Agora, uma coisa é certa. Tudo que nós queremos ter para ter bem-estar social tem um custo. Tem certas coisas que tem o Estado por trás. O transporte coletivo é uma delas, porque se deixar na mão da iniciativa privada, desse ente miraculoso chamado mercado, vai dar, com todo respeito, merda. Merda, claro. Como já deu, as peruas, nós sabemos o que é isso. Então tem que ter Estado numa atividade muito interessante, que é moderna, nasceu nos anos 70, chamada regulação. Antes dos anos 70, regulação é uma palavra usada para falar do ciclo menstrual das mulheres e do trânsito intestinal. A partir dos anos 70, virou uma atividade fundamental do Estado. Pois bem, o que é a regulação? O Estado transfere para a iniciativa privada e regula, controla as entregas da iniciativa privada e remunera a iniciativa privada. Remunera com lucro. Com lucro. A pergunta que tem que ser feita é, e se a entrega não for realizada? O que faz? Tira dessa... O que faz com o Volcaro, que deu um tombo nos caras que puseram dinheiro no banco dele? Né? E com o problema de que uma parte dos caras que puseram dinheiro no banco dele eram aposentados que tinham alguns sem vergonhas administrando os fundos aos quais eles tinham contribuído a vida inteira. Essa questão é que me levou a pensar que, veja, hoje 60% da rede hospitalar brasileira é privada, 40% é estatal. Só que não tem nada mais difícil do que gerenciar um hospital. E grande parte dos hospitais estatais brasileiros estão entregues à iniciativa privada através de organizações sociais. Muitas funcionam, algumas são um desastre, são bandidos que estão operando. Como é que esses bandidos chegaram lá? Porque se associaram aos bandidos da Câmara dos Vereadores, da Assembleia Legislativa, do Congresso Brasileiro. E conseguiram uma benesse. Quando a gente descobre, o que faz?
Nós temos visto muitas OS sendo descobertas como facínoras, mas não foi feito nada contra elas, né? De novo, a questão da impunidade. Agora, tem muita OS funcionando direitinho? Tem muita OS funcionando direitinho. Deve haver privatização? Não é privatização, é terceirização. Privatização é quando você entrega o bem. A terceirização é diferente. O transporte coletivo aqui na cidade de São Paulo é privatizado? Não, não é privatizado. Ele é uma concessão pública. E o Estado pode retirar esses caras daí quando e se puderem. Porque para fazer o transporte coletivo numa cidade desse tamanho não é da noite para o dia. Claro. Né? Para coletar lixo na rua, é uma concessão pública. Como é que faz se você quiser mudar os concessionários? Tem que ter uma política pública que crie novos concessionários que tenham a capacidade de catar lixo de 12 milhões de pessoas. Então, a realidade é um pouco mais complexa do que a esquerda enxerga e do que a direita enxerga. Mas exige a vontade da sociedade em ter essas entregas e exigir do Estado que cumpra com essas entregas.